Nesse vídeo vamos falar de Provérbios 1 a 4. Estamos começando um novo livro da Bíblia. Como sempre, a gente explica que nós estamos seguindo essa tabela para ler a Bíblia toda em um ano, 365 dias. E você pode pegar essa tabela e começar qualquer dia do ano e vai terminar um dia antes daquele mesmo dia no outro ano. 365 dias. Leia primeiro a porção de cada dia, depois assista o vídeo. E nós fizemos uma pergunta no último vídeo dizendo por que não é possível ser sábio sem ser justo. Porque aqui na nossa mente normal, a pessoa pode ter um PhD, a pessoa pode ser um pós-doutor, a pessoa pode ser um cientista brilhante e não ser justo. Não tem muita coisa a ver. Ser sábio é ter um cérebro muito bom e ser justo é ter uma moral muito bom. Mas biblicamente não é verdade isso. Conhecimento até pode ser. Mas sabedoria, não. Sabedoria vem de Deus. Bem no início aqui do livro de Provérbios 1:7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, para Deus, a pessoa pode, se ela é uma ateia que não crê em Deus, ou se ela é um ímpio que é contra Deus, ela é tola, ela é insensata, ela não tem juízo. Porque ela vai fazer tudo aqui na terra e depois vai para a perdição eterna. Isso não é sábio. Sábio é temer a Deus. E Salomão foi o homem mais sábio, segundo a própria Bíblia, e Provérbios é o suprassumo da essência da sabedoria de Salomão. É um livro tremendo, diferente de todos os outros livros da Bíblia. Maravilhoso privilégio de ter acesso a essa sabedoria. Tem 31 capítulos. Se você acha que a leitura está pouco por dia, pega a seguinte costume: leia um capítulo de Provérbios todo dia do ano, que você vai ler uma vez por mês. Aí você termina o ano em 12 vezes lendo Provérbios. Mas assim, tem um capítulo por dia e a gente já teve muita vontade de ver cartazes, banners com esses versículos nos fóruns da cidade. Que se as pessoas seguissem a sabedoria que tem aqui, eles não iriam cometer os crimes e não iam ser processados, ia ter muito menos problema se as pessoas seguissem as orientações e os conselhos de Provérbios. Agora, lendo 4 capítulos, é impossível comentar sobre tudo o que Salomão fala nesses capítulos. Mas nós precisamos, pelo menos, comentar algumas coisas. No capítulo 3, no versículo 19... o Senhor, pela sabedoria, fundou a terra, pelo entendimento estabeleceu o céu. Pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Assim serão elas vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço, então andarás seguro pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer é sublinhar a palavra caminho e vereda. Ficou azulinho esse capítulo 2. Muitas vezes ele fala caminho, e nos outros capítulos de vez em quando. Caminho ou vereda significa a maneira que você se porta na vida. Quais são os seus objetivos? O que você procura alcançar cada dia? Como você caminha? Quais são as suas veredas? Salmo 23 fala: guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, caminho é um termo assim, muito importante na Bíblia. E a sabedoria que Deus usou para criar o mundo é o que pode ajudar você a dirigir o seu caminho direito nesse dia que você leu e cada dia que você lê a palavra. A mesma sabedoria que Deus criou o mundo, você precisa também dessa sabedoria para dirigir os seus passos. E lembra que a sabedoria é ligada ao temor do Senhor e à justiça e à moral. Outra coisa interessante aqui no 3, que você percebe, e encontra também no 2, do versículo 1 a 10, fala que você só vai achar sabedoria se você buscar de todo o coração. Se você buscar um pouquinho uma coisa, um pouquinho outra coisa, um pouquinho outra coisa e também um pouquinho a sabedoria, não vai achar. A sabedoria só se acha com intencionalidade. Você precisa buscar, você precisa procurar. Ele diz aqui no capítulo 2, filho meu, versículo 1, se aceitares as minhas palavras, entesourares contigo os meus mandamentos. E versículo 3, se clamares por discernimento, por entendimento alçares sua voz, se o buscares como prata e o procurares como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor.
Então, você não vai achar sabedoria se você buscar de meio coração, buscar de pouca vontade. Você vai achar sabedoria se buscar de todo o coração. Isso é muito forte em todo o livro de Provérbios, mas principalmente aqui no capítulo 2 e 3, você vai encontrar essa busca muito forte. Outra coisa que nós achamos muito interessante é que não adianta procurar sabedoria na hora que precisar, na hora da crise. Você tem que procurar sabedoria muito antes, você tem que fazer uma reserva. O capítulo 1, ele fala sobre a sabedoria clamando. E ele diz o seguinte, versículo 24, mas por que clamei e vós recusaste? Por estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão? Também eu me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. E no versículo 28, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão. Então, sabedoria você não vai achar na hora que precisa. Sabedoria você vai achar muito antes, quando você está buscando de todo o coração e vai acumulando, aí na hora da crise vai ter sucesso. Mas se você não buscar antes, na hora da crise, não adianta, porque gasta tempo. Sabedoria não é uma coisa que você ganha de uma vez, não. Sabedoria tem que buscar de todo o coração e gasta tempo, leva tempo para acumular. Uma das maiores tolices, das maiores coisas que é o contrário da sabedoria, é achar que você já sabe. Olha que coisa interessante. No capítulo 3, versículo 5, ele diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Está vendo? Caminhos e endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Então, a coisa mais forte do sábio é que ele sabe que não sabe. Essa é a coisa mais forte do sábio. Ele sabe que não sabe. A pessoa tola, a pessoa nécia, ela pensa que sabe. Isso é engano. O sábio sabe que não sabe. Aqui no capítulo 2, no versículo 16 e 17, ele diz, para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece do concerto ou da aliança do seu Deus. Aqui está dizendo que se você quebra a aliança do casamento, se você vai para uma mulher estranha, você não está quebrando sua aliança com sua esposa. Você está quebrando a aliança do seu Deus. Presta bem atenção para isso. Quem trai a esposa ou o marido está traindo Deus. Não é só a esposa ou o marido, segundo o que ele fala aqui. Outra coisa interessantíssima. Quem ama a sabedoria, ama a repreensão. Veja quantos versículos falam sobre isso. Capítulo 1, versículo 23 diz, convertei-vos pela minha repreensão, é a sabedoria falando, eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O versículo 25, antes desprezaste todo o meu conselho e não fizeste caso da minha repreensão. Veja como a repreensão é importante. 30, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. E o capítulo 3, no versículo 11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, o sábio ama a repreensão, porque pela repreensão ele aprende, ele se torna mais sábio. E aqui diz que aquele que Deus repreende é prova que Deus ama. Se você não recebe repreensão de Deus, é porque Deus não ama você. Mas Deus ama, então certamente ele repreende aquele que ama. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é: por que Salomão soube fazer o pedido certo quando Deus o surpreendeu oferecendo dar-lhe o que queria? Ele não sabia que Deus ia oferecer. Pede o que quiseres. Como que ele soube pedir a coisa certa nessa hora?